Oi, gente polivalente! E hoje nós vamos dar continuidade na segunda rodada da leitura de Maslow. Então, nós estamos aqui com a leitura da Introdução à Psicologia do Ser, do Maslow. Ficaremos agora a próxima 1 hora fazendo essa leitura. E lembrando que nosso objetivo aqui é em busca das necessidades. Vamos ver o que Maslow tem a contribuir com essa busca da definição do que vem a ser uma necessidade. Será que o Maslow se preocupou em definir necessidade? O que a gente está vendo nessas leituras, nessas últimas leituras, é essa falta de definição, essa falta de, como que fala? Que deixa o termo, essa imprecisão no que vem a ser a necessidade humana. E nós queremos mais precisão, né? Para não ficar uma coisa do que eu acho. Sim, esse termo, estando mais adequadamente definido, fica mais fácil para a gente trabalhar com ele. Então, voltamos aqui, né? Eu tinha lido na semana passada, na segunda-feira passada, sobre as premissas, né, que o Maslow havia levantado. Estamos aqui entrando, então, na 11ª premissa que ele propõe. Então, vamos lá. A ênfase existencialista sobre a solidão fundamental do indivíduo é um útil lembrete para nós, não só para a elaboração mais completa dos conceitos de decisão ou responsabilidade, de escolha, de formação do eu e autonomia, enfim, o próprio conceito de identidade. Também torna mais problemático e mais fascinante o mistério da comunicação entre solidões, através de, por exemplo, intuição e empatia, amor e altruísmo e identificação, que aí ele cita a página 40, com outros, e a homonomia em geral. Consideramos tais coisas axiomáticas. Seria melhor que as considerássemos milagres a serem explicados. 12. Outra preocupação dos autores existencialistas pode ser, creio eu, descrita de maneira muito simples. Trata-se da seriedade e profundidade da existência, ou talvez o, entre aspas, sentimento trágico da vida, em contraste com a vida superficial e frívola, que é uma espécie de existência diminuída, uma defesa contra os problemas fundamentais da vida. Isso não é um mero conceito literário, tem verdadeiro significado operacional, por exemplo, na psicoterapia. Tenho ficado, como outros, cada vez mais impressionado com o fato da tragédia poder, por vezes, ser terapêutica e da terapia parecer, com frequência, atuar melhor quando as pessoas são impelidas para ela pela dor. É quando a vida frívola não funciona que é posta em dúvida e ocorre, então, um apelo aos valores fundamentais. A superficialidade tampouco funciona em psicologia, como os existencialistas estão demonstrando muito claramente. 13. Os existencialistas, a par de muitos outros grupos, estão ajudando a ensinar-nos os limites da racionalidade verbal, analítica e conceptual. Fazem parte do atual retorno à experiência concreta, como anterior a quaisquer conceitos ou abstrações. Isso equivale ao que acredito ser uma justificada crítica a todo modo de pensar do mundo ocidental no século XX, incluindo a ciência e a filosofia positivistas ortodoxas, as quais estão precisando urgentemente de reexame. 14. Possivelmente a mais importante de todas as mudanças a serem forjadas pelos fenomenologistas e existencialistas é uma revolução, há muito esperada na teoria da ciência. Eu não devia dizer forjadas, entre aspas, mas coadjuvadas, entre aspas, porque há muitas outras forças ajudando a destruir a filosofia oficial da ciência ou o cientificismo. Não é apenas a divisão cartesiana
entre sujeito e objeto que precisa ser superada. Há outras mudanças radicais que se tornaram necessárias pela inclusão da psique e da experiência concreta na realidade. A tal mudança afetará não só a ciência da psicologia, mas também todas as outras ciências, por exemplo, a parcimônia, a simplicidade, que vai estar aqui, ele sugere a página 41. A precisão, a ordem, a lógica, a elegância, a definição, etc., são mais do domínio da abstração do que da experiência. 15. Termino com um estímulo que mais poderosamente me afetou na literatura existencialista, a saber, o problema do tempo futuro em psicologia. Não que isso, como todos os outros problemas ou influências que mencionei até agora, me fosse totalmente estranho, nem imagino eu para qualquer estudioso sério da teoria da personalidade. Os escritos de Charlotte Buhler, Gordon Allport e Kurt Goldstein também nos devem ter sensibilizado para a necessidade de abordar e sistematizar o papel dinâmico do futuro na personalidade atualmente existente. Por exemplo, o crescimento, o devir e a possibilidade apontam necessariamente para o futuro. O mesmo pode dizer-se dos conceitos de potencialidade e de expectativa, de desejar e de imaginar. A redução ao concreto é uma perda de futuro. A ameaça e a apreensão apontam para o futuro. Sem futuro, igual sem neurose. A individuação é desprovida de significado, sem referência a um futuro correntemente ativo. A vida pode ser uma gestalt no tempo, etc, etc. Entretanto, a importância básica e central desse problema para os existencialistas tem algo a ensinar-nos. Por exemplo, o estudo de Irving Strauss, no volume de Holomé, entre parênteses 110. Acho que é de justiça dizer-se que nenhuma teoria da psicologia será jamais completa se não incorporar de forma central o conceito de que o homem tem o seu futuro dentro dele próprio, dinamicamente ativo neste momento presente. Nesse sentido, o futuro pode ser tratado como ahistórico, no sentido de Kurt Lewin. Também devemos compreender que somente o futuro é, em princípio, desconhecido e cognoscível, o que significa que todos os hábitos, defesas e mecanismos de resistência são duvidosos e ambíguos, visto que se baseiam na experiência passada. Somente a pessoa flexivelmente criadora pode realmente dominar o futuro. Unicamente aquela que é capaz de enfrentar a novidade com confiança e sem medo. Estou convencido de que muito do que chamamos hoje psicologia consiste no estudo dos artifícios que usamos para evitar a ansiedade da novidade absoluta, fazendo acreditar que o futuro será como o passado. Conclusão. Essas considerações corroboram a minha esperança de que estamos testemunhando uma expansão da psicologia, não o desenvolvimento de um novo ismo que possa redundar numa antipsicologia ou uma anticiência. É possível que o existencialismo não só enriqueça a psicologia, mas constitua também um impulso adicional no sentido do estabelecimento de outro ramo da psicologia, a psicologia do eu autêntico e plenamente desenvolvido, e de seus modos de ser. Sutit sugeriu que se desse a isso o nome de ontopsicologia. Eu vou salientar essa psicologia do eu aqui. Ontopsicologia. Para a gente poder depois voltar. Sem dúvida, parece cada vez mais evidente que aquilo que chamamos normal em psicopatologia é realmente uma psicopatologia do indivíduo comum, tão vulgar e tão generalizada que habitualmente nem a notamos. O estudo existencialista da pessoa autêntica e da existência autêntica ajuda a colocar esse artificialismo geral, essa existência baseada em ilusões e no medo, sob uma luz crua e forte, que revela claramente a sua natureza doentia, ainda que amplamente compartilhada.
Eu não creio que necessitemos tomar excessivamente a sério o martelar exclusivo dos existencialistas europeus sobre o temor, a angústia, o desespero, etc., para os quais o único remédio parece ser a manutenção de uma conduta de altaneira superioridade e estoicismo. Essa lamúria em torno de um alto QI, numa escala cósmica, ocorre sempre que uma fonte externa de valores deixa de funcionar. Eles deveriam ter aprendido com os psicoterapeutas que a perda de ilusões e a descoberta da identidade, embora dolorosas no começo, podem ser finalmente estimulantes e fortalecedoras. E depois, é claro, a ausência de qualquer menção de experiências culminantes, de experiências de júbilo ou êxtase, ou mesmo de felicidade normal, leva a forte suspeita de que esses autores são não culminativos, isto é, pessoas que não experimentam alegria em toda a sua plenitude. É como se pudessem ver apenas com um olho e esse olho tivesse a sua visão deformada. A maioria das pessoas experimenta tragédia e alegria em diversas proporções. Qualquer filosofia que deixe de fora uma ou outra não pode ser considerada abrangente. Colin Wilson distingue claramente entre existencialistas, entre aspas, afirmativos, e existencialistas, entre aspas, negativos. Quanto a essa distinção, devo concordar completamente com ele. Parte 2. Crescimento e motivação. 3. Motivação de deficiência e motivação de crescimento. O conceito de necessidade básica pode ser definido em função das perguntas a que responde e das operações que o desvendam. A minha interrogação original foi sobre psicopatogênese. O que é que faz as pessoas neuróticas? A minha resposta, uma modificação e, penso eu, um progresso em relação à resposta analítica, foi em resumo que a neurose parecia ser, em seu núcleo, em seu começo, uma doença de deficiência, que se originava na privação de certas satisfações, a que chamei necessidades. No mesmo sentido em que a água, os aminoácidos e o cálcio são necessidades, isto é, a sua ausência produz doença. A maioria das neuroses envolve, a par de outras determinantes complexas, desejos insatisfeitos de segurança, de filiação, de identificação, de estreitas relações de amor, de respeito e prestígios. Os meus dados, entre aspas, foram reunidos ao longo de 12 anos de trabalho psicoterapêutico e pesquisa, e de 20 anos de estudo da personalidade. Uma óbvia pesquisa de controle, feita ao mesmo tempo na mesma operação, foi sobre o efeito da terapia de substituição, a qual mostrou, com muitas complexidades, que as doenças tendiam a desaparecer quando essas deficiências eram eliminadas. Essas conclusões de hoje, de fato, são compartilhadas pela maioria dos psicólogos clínicos, dos psicoterapeutas e dos psicólogos infantis. Muitos deles usariam uma fraseologia diferente da minha, tornaram mais possível, ano após ano, definir necessidade de uma forma natural, fácil e espontânea, como uma generalização dos dados experienciais concretos, em vez de arbitrar e prematuramente por decreto, entre aspas, antes da acumulação de conhecimentos, e não subsequente. 141 aqui. Então, só por uma questão de maior objetividade. As características de deficiência são, pois, a longo prazo, as seguintes. Ela é uma necessidade básica ou instintoide se... Olha que interessante. Então, ele vai definir o que é uma necessidade básica com base na psicopatologia, que foi o que o incentivou a fazer todo esse trabalho de necessidades, tá? Então, na visão do Maslow, é necessidade básica. 1. Tudo aquilo que a sua ausência gerar doença. 2. A sua presença evitar a doença. 3. A sua restauração curar a doença. 4.
em certas situações muito complexas de livre escolha, for preferida a outras satisfações pela pessoa privada. E 5. For comprovadamente inativa num baixo nível ou funcionalmente ausente na pessoa sadia. Duas características adicionais são subjetivas, a saber, o anseio e desejo consciente ou inconsciente e a sensação de carência ou deficiência como de algo que falta por uma parte e por outra de palatabilidade. Isso sabe bem. Uma última palavra sobre a definição. Muitos dos problemas que têm flagelado os autores nessa área, quando tentaram definir e delimitar a motivação, são uma consequência da demanda exclusiva de critérios comportamentais externamente observáveis. O critério original de motivação e aquele que ainda é usado por todos os seres humanos, exceto os psicólogos behavioristas, é o subjetivo. Sou motivado quando sinto desejo ou carência ou anseio ou desejo ou falta. Ainda não foi descoberto qualquer estado objetivamente observável que se correlacione decentemente com essas informações subjetivas. Isto é, ainda não foi encontrada uma boa definição comportamental de motivação. Ora, evidentemente, nós devemos persistir na procura de correlatos ou indicadores objetivos de estados subjetivos. No dia em que descobrirmos um tal indicador público externo do prazer, da ansiedade ou do desejo, a psicologia terá avançado um século. Mas até o que descobramos, não devemos fazer crer que já o conseguimos, nem devemos negligenciar os dados subjetivos de que dispomos. É uma pena que não possamos pedir a um rato que nos forneça informações subjetivas. Felizmente, porém, podemos pedi-las ao ser humano, e não existe razão alguma no mundo que nos impeça de fazê-lo, enquanto não dispusermos de melhor fonte de dados. Essas necessidades é que constituem essencialmente déficits no organismo. Por assim dizer, buracos vazios que devem ser preenchidos a bem da saúde. E, além disso, devem ser preenchidos de fora por outros seres humanos que não sejam o próprio sujeito, e é as que chamo necessidades por déficit ou de deficiência para os fins dessa exposição, e para situá-las em contraste com outra e muito diferente espécie de motivação. Não ocorreria a ninguém pôr em dúvida a afirmação de que, entre aspas, necessitamos de iodo ou vitamina C. Quero lembrar que a prova de que necessitamos de amor é exatamente do mesmo tipo. Em anos recentes, um número cada vez maior de psicólogos viu-se compelido a postular alguma tendência para o crescimento ou autoperfeição a fim de suplementar os conceitos de equilíbrio, homeostase, redução de tensão, defesa e outras motivações conservadoras. Isso ocorreu por várias razões. 1. Psicoterapia. A pressão no sentido da saúde torna possível a terapia. É um sine qua non absoluto. Se não existisse tal tendência, a terapia seria inexplicável na medida em que vai além da construção de defesas contra a dor e a ansiedade. 2. Soldados com lesões cerebrais. O trabalho de Goldstein é bem conhecido de todos. Ele considerou necessário inventar o conceito de individuação para explicar a reorganização das capacidades da pessoa depois da lesão. Psicanálise. Alguns analistas, notadamente o Fromm e Horney, consideraram impossível compreender até as neuroses, a menos que se postule que elas são uma versão distorcida de um impulso para o crescimento, a perfeição do desenvolvimento, a plena realização das possibilidades da pessoa. 4. Criatividade. Muita luz está sendo projetada sobre a questão geral da criatividade pelo estudo do crescimento de pessoas sadias, especialmente em contraste com pessoas doentes. Em particular, a teoria da arte e da educação artística requer um conceito de crescimento e espontaneidade. 5. Psicologia infantil. A observação de crianças
mostra-nos cada vez mais claramente que as crianças sadias comprazem-se no crescimento e no movimento para diante o progresso, na aquisição de novas aptidões, capacidades e poderes. Isso está em franca contradição com aquela versão da teoria freudiana que concebe cada criança como se ela se aterrasse desesperadamente a cada ajustamento que realiza e a cada estado de repouso ou equilíbrio. Segundo essa teoria, a criança relutante e conservadora tem que ser continuamente espicaçada para cima, desalojando-a do seu confortável e preferido estado de repouso para jogá-la numa nova e aterradora situação. Conquanto essa concepção freudiana seja continuamente confirmada pelos clínicos, ela é predominantemente verdadeira no caso de crianças inseguras e assustadas. E se bem que seja parcialmente verdadeira para todos os seres humanos, ela é substancialmente inverídica no caso de crianças sadias, felizes e seguras. Nessas crianças, observamos claramente uma ânsia de crescer, de amadurecer, de abandonar o velho ajustamento como algo emprestável e gasto, como um velho par de sapatos. Vemos nelas, com especial clareza, não só a avidez de novas aptidões, mas também o mais óbvio prazer em desfrutá-las repetidamente, aquilo que a Carl Butler chamou Function Lust, prazer de função. Function Lust é um termo aqui germânico. Para os autores desses vários grupos, notadamente Fromm, Horney, Jung, Butler, Engel, Rogers, Alport, Chastel e Lind, e recentemente alguns psicólogos católicos, crescimento, autonomia, autoatualização, individuação, autodesenvolvimento, produtividade, autorrealização são todos sinônimos de uma forma rudimentar, designando mais uma área vagamente percebida do que um conceito nitidamente definido. Na minha opinião, não é possível definir atualmente essa área em termos precisos. Tampouco é desejável fazê-lo, visto que uma definição que não surge fácil e naturalmente de fatos bem conhecidos é mais suscetível de inibir e distorcer do que a de ajudar, porquanto é bem provável que esteja errada ou equivocada se tiver sido estabelecida por um ato de vontade com bases a priorísticas, simplesmente ainda não sabemos o bastante sobre crescimento para podermos defini-lo bem. Deixa eu só salientar esse item aqui. O seu significado pode ser mais indicado do que definido, em parte assinalando positivamente e em parte constatando negativamente, isto é, indicando o que não é. Por exemplo, não é o mesmo que equilíbrio, homeostase, redução de tensão, etc. A sua necessidade apresentou-se aos seus proponentes, em parte, por causa da insatisfação decorrente do fato de certos fenômenos recém-observados não serem simplesmente cobertos pelas teorias existentes e, em parte, pela necessidade positiva de teorias e conceitos que servissem melhor aos novos sistemas humanistas de valor que estavam surgindo do colapso dos antigos sistemas de valor. Contudo, esse tratamento atual deriva em grande parte de um estudo direto de indivíduos psicologicamente sadios. Esse estudo foi empreendido não só por razões de interesse pessoal intrínseco, mas também para fornecer uma base mais sólida à teoria da terapia, da patologia e, portanto, de valores. As verdadeiras metas da educação, do adestramento familiar, da psicoterapia e do desenvolvimento do eu só podem ser descobertas, segundo me parece, por meio desse ataque direto. O produto final do crescimento nos ensina muito sobre os processos de crescimento. Num livro recente, descrevi o que era aprendido através desse estudo e, além disso,
teorizei muito livremente sobre várias consequências possíveis para a psicologia geral desse gênero de estudo direto dos seres humanos bons em vez de maus, de pessoas sadias em vez de doentes, do positivo assim como do negativo. Devo advertir que os dados só podem ser considerados idôneos quando o estudo for repetido por outrem. As possibilidades de projeção são muito concretas num tal estudo e, é claro, tem poucas probabilidades de ser percebidas pelo próprio investigador. Quero agora examinar algumas das diferenças cuja existência observei entre a vida motivacional de pessoas sadias e outras, isto é, pessoas motivadas por necessidades de crescimento, em contraste com as que são motivadas pelas necessidades básicas. No que diz respeito ao status motivacional, as pessoas sadias satisfizeram suficientemente as suas necessidades básicas de segurança, filiação, amor, respeito e amor próprio, de modo que são primordialmente motivadas pelas tendências para a individuação, definida como o processo de realização de potenciais, capacidades e talentos, como realização plena de missão, ou vocação, destino, apelo, como um conhecimento mais completo e aceitação da própria natureza intrínseca da pessoa, como uma tendência incessante para a unidade, a integração ou sinergia dentro da própria pessoa. A essa definição genérica seria muito preferível uma definição de caráter descritivo operacional que por mim já foi publicada. Essas pessoas sadias são aí definidas mediante a descrição de suas características clinicamente observadas. São elas: percepção superior da realidade. 2. Aceitação crescente do eu, dos outros e da natureza. 3. Espontaneidade crescente. 4. Aumento de concentração no problema. 5. Crescente distanciamento e desejo de intimidade. 6. Crescente autonomia e resistência à enculturação. 7. Maior originalidade e apreciação e riqueza de reação emocional. 8. Maior frequência de experiências culminantes. 9. Maior identificação com a espécie humana. 10. Relações interpessoais mudadas. O clínico diria, neste caso, melhoradas. 11. Estrutura de caráter mais democrática. 12. Grande aumento da criatividade. 13. Certas mudanças no sistema de valores. Além disso, também descrevemos nesse livro as limitações impostas à definição por inevitáveis deficiências na amostragem e na acessibilidade dos dados. Uma grande dificuldade nessa concepção, tal como foi apresentada até agora, consiste no seu caráter algo estático. A individuação, dado que a tenho estudado sobretudo em pessoas mais velhas, tende a ser vista como estado final ou último de coisas, uma meta distante, uma vez de um processo dinâmico e ativo durante a vida inteira, ser em vez de vir a ser. Se definirmos o crescimento como os vários processos que levam a pessoa no sentido da sua individuação final, então isso ajusta-se melhor ao fato observado que se está desenrolando o tempo todo na biografia do indivíduo. Então, espera aí que ele vai falar sobre a individuação. Também desencoraja a concepção gradativa, saltante, de tudo ou nada, da progressão motivacional para a individuação, em que as necessidades básicas são completamente satisfeitas, uma por uma, antes de surgir uma consciência, na consciência a necessidade seguinte mais elevada. Assim, o crescimento é visto não só como a satisfação progressiva de necessidades básicas, até o ponto em que elas desaparecem, entre aspas, mas também na forma de motivações específicas do crescimento, além e acima dessas necessidades básicas, por exemplo, talentos, capacidades, tendências criadoras, potencialidades constitucionais. Dessa maneira, somos também ajudados a compreender que necessidades básicas e individuação não se contradizem entre si
mais do que a infância e a maturidade. Uma pessoa transita de uma para a outra e a primeira é condição prévia e necessária da segunda. A diferenciação entre essas necessidades de crescimento e as necessidades básicas que iremos explorar aqui é uma consequência da percepção clínica de diferenças qualitativas entre a vida motivacional dos que conquistaram a sua própria autonomia ou individuação e das outras pessoas. Essas diferenças abaixo enumeradas são razoavelmente, ainda que não perfeitamente, descritas pelos nomes de necessidades, por deficiências e necessidades de crescimento. É claro que nem todas as necessidades fisiológicas são déficits. Por exemplo, sexo, eliminação, sono e repouso. Em qualquer dos casos, a vida psicológica da pessoa, em muitos dos seus aspectos, é vivida de forma diferente quando ela é propensa à satisfação das necessidades de deficiência e quando é dominada pelo crescimento ou meta-motivada, ou motivada pelo crescimento ou pela necessidade de individuação. As seguintes diferenças deixam isso bem claro. 1. Atitude em relação ao impulso, rejeição de impulso e aceitação de impulso. Praticamente, todas as teorias históricas e contemporâneas de motivação se unem na consideração das necessidades. Impulsos e estados motivadores em geral, como importunos, irritantes, indesejáveis, desagradáveis, enfim, como algo de que nos devemos livrar, o comportamento motivado à procura de metas, as respostas consumatórias, são técnicas para reduzir esses tipos de desconforto. Essa atitude é assumida de maneira muito explícita em numerosas descrições amplamente usadas da motivação, como redução de necessidade, redução de tensão, redução de impulso e redução de ansiedade. Tal abordagem é compreensível na psicologia animal e no behaviorismo, que se baseia tão substancialmente no trabalho com animais. É possível que os animais tenham unicamente necessidades por deficiência. Se assim é ou não, temos tratado os animais em todo caso como se assim fosse, a bem da objetividade. Um objeto meta tem de ser algo fora do organismo animal para que possamos medir o esforço despendido pelo animal na realização desse objetivo. Também é compreensível que a psicologia freudiana tenha sido erguida sobre a mesma atitude em relação à motivação, ou seja, que os impulsos são perigosos e devem ser combatidos. No fim de contas, essa psicologia baseia-se toda ela na experiência com pessoas doentes, pessoas que de fato sofrem de más experiências com as suas necessidades e com as suas satisfações e frustrações. Não admira, pois, que essas pessoas temam ou odeiem até os seus impulsos que lhe causaram tais perturbações e que elas manipulam tão mal, e que uma forma usual de manipulação seja a repressão. Essa degradação do desejo e da necessidade tem sido, é claro, um tema constante ao longo da história da filosofia, teologia e psicologia. Os estoicos, a maioria dos hedonistas, praticamente todos os teólogos, muitos filósofos políticos e a maior parte dos teorizadores econômicos uniram-se na afirmação do fato de que o bem ou a felicidade ou prazer é essencialmente a consequência da melhoria desse desagradável estado de coisas de carência, de desejo e de necessidade. Para dizê-lo da maneira mais sucinta possível, todas essas pessoas acham que o desejo ou impulso é um inconveniente ou mesmo uma ameaça, e portanto tentarão livrar-se dela, negá-lo ou evitá-lo. Essa asserção é, por vezes, uma explicação exata do caso. As necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, o amor, respeito, informação, constituem, de fato, com frequência, inconvenientes para muitas pessoas, fatores de perturbação psíquica e geradores de
problemas, especialmente para aquelas que tiveram experiências mal sucedidas na tentativa de satisfazê-las, e para aquelas que não podem contar agora com a sua satisfação. Contudo, mesmo no caso dessas deficiências, as alegações não sublinham adequadamente o que se passa. Podemos aceitar e desfrutar as nossas necessidades e acolhê-las na consciência se a experiência passada com elas foi satisfatória e b, se podemos contar com a satisfação presente e futura. Por exemplo, se uma pessoa sentiu em geral prazer em comer e se dispõe agora de boa comida, o surgimento de apetite na consciência é bem recebido em vez de ser temido. Entre aspas, o inconveniente de comer é que mata o meu apetite. Algo do mesmo gênero é verdadeiro no tocante à sede, ao sono, ao sexo, às necessidades de dependência e às necessidades de amor. Contudo, uma refutação muito mais poderosa da teoria da necessidade é um inconveniente. É encontrada na consciência emergente da motivação de crescimento e individuação e na preocupação com essa. A multidão de motivos idiosincráticos que é abrangida pela designação geral de individuação dificilmente pode ser enumerada, visto que cada pessoa tem diferentes talentos, capacidades e potencialidades, mas algumas características são gerais para todas elas. E uma é que esses impulsos são desejados e bem acolhidos, são desfrutáveis e agradáveis. A pessoa prefere mais do que menos desses impulsos, se acaso constituem tensões, são tensões agradáveis. Usualmente, o Criador acolhe favoravelmente os seus impulsos criadores. A pessoa talentosa gosta de usar e expandir seus talentos. É simplesmente inexato falar, nesses casos, de redução de tensão, subentendendo com isso que a pessoa se desvencilha de um estado incômodo, pois esses estados não são, em absoluto, incômodos. 2. Efeitos diferenciais da satisfação. Quase sempre associada às atitudes negativas em relação à necessidade está a concepção de que a finalidade primordial do organismo é livrar-se da necessidade incômoda e, por conseguinte, lograr uma cessação de tensão, um equilíbrio, uma homeostase, uma aquietação, um estado de repouso, uma ausência de dor. O impulso ou necessidade pressiona no sentido da sua própria eliminação. O seu único esforço é para a cessação, para a sua própria extinção, para um estado de inexistência. Levado ao seu extremo lógico, vamos acabar no instinto de morte de Freud. Engel. Opa, peraí, que isso aqui é relevante aqui, ó. Vamos acabar no instinto. Tá. O impulso. Engel, Goldstein, Alport, Buhler, Schachtel e outros criticaram com eficácia essa posição essencialmente circular. Se a vida motivacional consiste em sua essência, numa remoção defensiva de tensões irritantes, e se o único produto final da redução de tensão é um estado de expectativa passiva de que surjam mais irritações desejáveis, que por seu turno terão de ser dissipadas, então como é que ocorrem mudanças? Como se dá o desenvolvimento ou movimento, ou se define uma direção? Por que é que as pessoas melhoram, ou se aperfeiçoam, ou progridem? Como ficam mais experientes ou mais criteriosas? O que significa o gosto pela vida? Charlotte Buhler sublinhou que a teoria da homeostase é diferente da teoria do repouso. Esta última teoria fala simplesmente da remoção de tensão, o que implica que a tensão zero é a melhor. Homeostase significa chegar não a zero, mas a um nível ótimo. Isso quer dizer, por vezes, redução da tensão. Outras vezes, aumento da tensão. Por exemplo, a pressão sanguínea pode ser excessivamente baixa ou excessivamente elevada.
Num caso ou no outro, a falta de direção constante durante um período da vida é óbvia. Em ambos os casos, o crescimento da personalidade, os aumentos em sabedoria, individuação, fortalecimento do caráter e o planejamento da nossa própria vida não estão nem podem ser explicados. Algum vetor a longo prazo ou tendência direcional terá de ser invocado para dar sentido ao desenvolvimento durante todo o tempo de vida. Essa teoria deve ser abandonada como uma descrição inadequada até da própria motivação por deficiência. O que está faltando neste caso é a conscientização do princípio romântico que conjuga e relaciona de si todos esses distintos episódios motivacionais. As diferentes necessidades básicas estão mutuamente relacionadas numa ordem hierárquica de tal modo que a satisfação de uma necessidade e sua consequente remoção do centro do palco provocam não um estado de repouso ou de apatia estoica, mas antes o aparecimento na consciência de uma outra necessidade mais alta, a carência e o desejo continuam mais em nível superior. Assim, a teoria de retorno ao repouso não é adequada nem mesmo para a motivação por deficiência. Contudo, quando examinamos pessoas que estão predominantemente motivadas para o crescimento, a concepção motivacional de retorno ao repouso torna-se completamente inútil. Em tais pessoas, a satisfação gera uma crescente, não decrescente motivação, uma excitação intensificada não atenuada. Os apetites são intensificados, avolumam-se e, em vez de querer cada vez menos, a pessoa quer cada vez mais. Por exemplo, educação. Em vez de chegar a um estado de repouso, a pessoa torna-se mais ativa. O apetite de crescimento é estimulado pela satisfação não aliviada. Crescimento é em si mesmo um processo compensador e excitante. Por exemplo, a realização de anseios e ambições, como ser um bom médico, a aquisição de aptidões admiradas, como tocar violino ou ser um bom carpinteiro, o recrudescimento constante da compreensão sobre outras pessoas ou sobre o universo ou sobre nós próprios, o desenvolvimento da criatividade em qualquer campo, ou mais importante ainda, a simples ambição de ser um bom ser humano. Wertheimer salientou há muito tempo outro aspecto dessa mesma diferenciação, ao afirmar, num aparente paradoxo, que a atividade para a realização de autênticos objetivos cobre menos de 10% do seu tempo. Espera aí que essa aqui eu vou anotar. A atividade pode ser desfrutada intrinsecamente, a atividade pela atividade, ou então só tem valor porque constitui um instrumento para gerar uma satisfação desejada. Neste último caso, perde o seu valor e deixa de ser agradável quando não consegue ser eficiente, exatamente, ou bem-sucedida. Mais frequentemente, não é motivo de prazer algum, visto que só o objetivo é saboreado. Isto é semelhante àquela atitude em relação à vida que a aprecia menos pelo que ela é e pelo que nos oferece do que pelo fato de, no fim dela, irmos para o céu. A observação em que se baseia essa generalização é que as pessoas dotadas de capacidade de individuação desfrutam a vida em geral e praticamente em todos os seus aspectos, enquanto que as outras pessoas gozam apenas de momentos dispersos de triunfo, de realização de clímax ou de experiências culminantes. Em parte, essa validade intrínseca da existência provém da natureza inerentemente agradável do crescimento e do ser crescido, mas também promana na capacidade das pessoas sadias para transformarem a atividade meio em experiência fim, de modo que até a atividade instrumental é desfrutada como se fosse uma atividade final. A motivação do crescimento pode ter um caráter a longo prazo. A maioria do tempo de vida poderá estar desenvolvida em tornarmos-nos bons psicólogos,
Acho que é bons aqui. Bons psicólogos ou bons artistas. Todas as teorias de equilíbrio, homeostase ou repouso tratam apenas de episódios a curto prazo, cada um dos quais nada tem a ver com os outros. Allport, em particular, sublinhou esse ponto. Traçar planos e pensar no futuro, acentuou ele, fazem parte da substância central da natureza humana sadia. Concorda Allport que os motivos de déficit requerem, de fato, a redução de tensão e a restauração do equilíbrio. Os motivos de crescimento, por outro lado, mantêm a tensão do interesse de objetivos distantes, frequentemente inatingíveis. Como tal, eles fazem distinção entre o devir animal e o devir humano, e entre o devir infantil e o do adulto. 3. Efeitos clínicos e personológicos da satisfação. As satisfações da necessidade por déficit e as satisfações da necessidade de crescimento têm efeitos subjetivos e objetivos diferenciais sobre a personalidade. Se me permitem enunciar o que pretendo dizer aqui de uma forma generalizada, os termos são os seguintes. A satisfação de deficiências evita a doença. As satisfações do crescimento produzem a saúde positiva. A satisfação de deficiências evita doença. As satisfações do crescimento produzem a saúde positiva. Tá. Devo reconhecer que no presente isso será difícil de fixar para fins de pesquisa. Entretanto, existe uma verdadeira diferença clínica entre rechaçar ameaças ou ataques e o triunfo e a realização positivos, entre proteger, defender e preservar o eu e esforçar-se por atingir a plena realização, a excitação e a ampliação do eu. Tentei expressar isso como um contraste entre viver plenamente e a preparação para viver plenamente, entre crescer e ser crescido, outro contraste que usei no 94, no capítulo 10. Foi entre mecanismos de defesa para eliminar a dor e mecanismos de interação para triunfar e superar as dificuldades. Diferentes espécies de prazer. Erich Fromm realizou interessante e importante esforço para distinguir os prazeres superiores dos inferiores, como fizeram tantos antes dele. Isso é uma necessidade crucial para romper caminhos através da relatividade ética subjetiva e é um requisito prévio para uma teoria científica de valores. Fromm distingue o prazer de escassez do prazer de abundância, o prazer inferior da saciação de uma necessidade do prazer superior de produção, criação e desenvolvimento da introvisão. A saciedade, o relaxamento e a perda de tensão, que se segue à saciação de deficiência, podem, na melhor das hipóteses, ser denominadores, entre aspas, alívio, em contraste com o function lust, o êxtase, a serenidade que uma pessoa experimenta quando funciona facilmente, perfeitamente e no auge dos seus poderes, por assim dizer, em surprise, ver o capítulo 7. O, entre aspas, alívio, dependendo tão fortemente de algo que desaparece, tem maiores probabilidades de desaparecer. Deve ser menos estável, menos duradouro, menos constante do que o prazer que acompanha o crescimento, o qual pode continuar se desenrolando para sempre. 5. Estados metas atingíveis, episódicos e inatingíveis. A satisfação da necessidade por deficiência tende a ser episódica e ascendente. O mais frequente esquema neste caso começa com o estado instigador e motivador, que desencadeia o comportamento motivado, destinado a realizar um estado meta, que aumentando gradual e constantemente em desejo e excitação, atinge finalmente um pico, num momento de sucesso e consumação. Desse pico, a curva de desejo, excitação e prazer cai rapidamente para um platô de sereno alívio, de tensão e falta de motivação. Este esquema, embora não seja universalmente aplicável, contrasta acentuadamente, em todo caso, com a situação de motivação de crescimento,
porquanto neste caso, caracteristicamente, não existe clímax ou consumação. Página 59. Nenhum momento orgástico, nenhum estado final, nem sequer uma meta, se esta for definida em termos de clímax. Pelo contrário, o crescimento é um desenvolvimento contínuo, mais ou menos em constante progressão. Quanto mais se obtém, mais se quer, de modo que essa espécie de carência é interminável e nunca pode ser atingida ou satisfeita. Por essa razão é que a separação usual entre instigação, comportamento em função de um objetivo, o objeto meta e o efeito concomitante se decompõem completamente. O comportamento é em si mesmo o objetivo. E diferenciar a meta do crescimento da instigação para o crescimento é impossível. Uma e outra são de fato a mesma coisa. 6. Metas da espécie e metas idiosincráticas. As necessidades deficitárias são compartilhadas por todos os membros da espécie humana e, em certa medida, também por outras espécies. A individuação é idiosincrática, visto que as pessoas são todas diferentes umas das outras. Os déficits, isto é, os requisitos da espécie, devem ser ordinariamente satisfeitos de maneira razoável antes da individualidade real poder desenvolver-se plenamente. Assim como todas as árvores precisam de sol, água e alimento do ambiente, também todas as pessoas necessitam de segurança, amor e status em seu próprio meio. Contudo, em ambos os casos, isso é justamente onde o verdadeiro desenvolvimento da individualidade pode começar. Pois uma vez saciadas essas necessidades elementares de toda a espécie, cada árvore e cada pessoa passa a desenvolver-se em seu estilo próprio, singularmente usando essas necessidades para os seus fins particulares. Num sentido muito significativo, o desenvolvimento torna-se, pois, mais determinado de dentro para fora do que de fora para dentro. 7. Dependência e independência do ambiente. As necessidades de segurança, filiação, relações de amor e respeito só podem ser satisfeitas por outras pessoas, isto é, somente de fora da pessoa. Isso significa uma considerável dependência do ambiente. De uma pessoa nessa posição dependente, não se pode dizer realmente que se governa a si mesma ou que exerce o controle do seu próprio destino. Ela deve estar vinculada às fontes de suprimento das satisfações necessárias. Os desejos, caprichos, regras e leis dessas fontes governam a pessoa e têm que ser apaziguados para que ela não ponha em risco as suas fontes de abastecimento. Em certa medida, ela deve ser autodirigida e deve ser sensível à aprovação, afeição e boa vontade de outras pessoas. Isso é o mesmo que dizer que ela deve adaptar-se e ajustar-se, sendo flexível e receptiva e modificando-se para se harmonizar à situação externa. Ela é variável dependente, o ambiente é a variável fixa independente. Por isso é que o homem motivado pela deficiência deve temer mais o seu ambiente, visto que existe sempre a possibilidade de que o ambiente não o ajude ou o desaponte. Sabemos agora que esse tipo de dependência ansiosa também gera hostilidade. Tudo isso se soma numa ausência de liberdade, dependendo mais ou menos da boa ou má fortuna do indivíduo. Em contraste, o indivíduo capaz da individuação, aquele que, por definição, satisfez as suas necessidades básicas, é muito menos dependente. Está muito menos vinculado e é muito mais autônomo e ego-dirigido. Longe de precisar de outras pessoas,
O indivíduo motivado para o crescimento pode realmente ser embaraçado por elas. Já descrevi a sua predileção especial pela vida íntima, pelo distanciamento e pela meditação. Essas pessoas tornam-se muito mais autossuficientes e senhoras de si. As determinantes que as governam são agora primordialmente de natureza interna, em vez de sociais ou ambientais. Elas são as leis de sua própria natureza íntima, de suas potencialidades e capacidades, seus talentos, seus recursos latentes, seus impulsos criadores, suas necessidades de se conhecerem a si próprias e de se tornarem cada vez mais integradas e unificadas, cada vez mais cônscias do que realmente são, do que realmente querem, da natureza de sua vocação ou destino. Como dependem menos de outras pessoas, são menos ambivalentes a respeito delas, menos ansiosos, menos hostis, necessitando menos do seu apreço e afeição. Estão menos ansiosos pela obtenção de honras, prestígio e recompensas. A autonomia ou relativa independência do ambiente também significa a independência relativa de circunstâncias externas adversas, como os azares, os reveses, tragédia, tensão e privação. Como Allport sublinhou, a noção do ser humano como essencialmente reativo, o homem ER, poderíamos chamá-lo que é posto em movimento por estímulos externos, torna-se completamente ridículo e insustentável para as pessoas com capacidade de individuação. As fontes de suas ações são mais internas do que reativas. Essa relativa independência do mundo externo e de seus desejos e pressões não significa, é claro, falta de intercurso com este mesmo mundo ou de respeito pelo seu caráter exigente, entre aspas. Significa apenas que, nesses contatos, os desejos e planos da pessoa individuacionante são os fatores determinantes primordiais em vez das tensões do meio. A isso chamei liberdade psicológica em contraste com a liberdade geográfica. Em contraste expressivo de Allport 2 entre determinação, entre aspas, oportunista e determinação, entre aspas, propriada no comportamento, corresponde estreitamente à nossa oposição esterodeterminada e intradeterminada. Também nos recorda a concordância uniforme entre os teóricos biológicos ao considerarem a crescente autonomia e independência dos estímulos ambientais como sendo as características definidoras da individualidade total, da verdadeira liberdade, do processo evolucionário em seu todo. Relações interpessoais interessadas e desinteressadas. 8. Em essência, o homem déficit motivado é muito mais dependente de outras pessoas do que o homem que é predominantemente motivado para o crescimento. Ele é mais, entre aspas, interessado, mais necessitado, mais vinculado, mais desejoso. Essa dependência da cor que fixa os limites às relações interpessoais. Ver as pessoas primordialmente como saciadoras de necessidades ou como fontes de abastecimento é um ato abstrativo. Elas são vistas não como todos, como indivíduos complicados e singulares, mas antes, do ponto de vista da utilidade, o que nelas não está relacionado com as necessidades do percebedor ou é inteiramente negligenciado, ou então irrita, entedia ou ameaça. Isso equipara-se às nossas relações com vacas, cavalos e ovelhas, assim como motoristas de táxi, criados, carregadores policiais ou outros a quem usamos. A percepção totalmente desinteressada, isenta de desejo, objetiva e holística de outro ser humano só se torna possível quando nada se precisa dele, quando ele não é necessário. A percepção ideográfica estética da pessoa toda é muito mais viável para as pessoas individuacionantes,
ou em momentos de individuação. E além disso, a aprovação, a admiração e o amor baseiam-se menos na gratidão pela utilidade e mais nas qualidades objetivas e intrínsecas da pessoa percebida. Ela é admirada mais por qualidades objetivamente admiráveis do que por causa de lisonjas ou elogios. Ela é amada mais porque é digna de amor do que por dar amor. Isso é o que será analisado mais adiante como amor desinteressado. Por exemplo, por Abraham Lincoln. Amor desinteressado. Legal. Uma característica das relações, entre aspas, interessadas e supridoras de necessidades com outras pessoas é que, em grande parte, essas pessoas supridoras de necessidades são intermutáveis. Como, por exemplo, a moça adolescente necessita de admiração per se. Pouca diferença faz, portanto, quem fornece essa admiração. Um supridor de admiração é tão bom quanto qualquer outro. O mesmo ocorre com o supridor de amor ou supridor de segurança. A percepção desinteressada, não premiada, inútil, sem desejo do outro como ser único, independente, um fim em si. Por outras palavras, como pessoa e não como instrumento, é tanto mais difícil quanto mais o percebedor estiver ávido por satisfazer o déficit. Uma psicologia interpessoal de teto alto, isto é, uma compreensão do desenvolvimento mais elevado possível das relações humanas, não pode basear-se na teoria deficitária da motivação. 9. Egocentrismo, egotranscendência. Deparamos um difícil paradoxo quando tentamos descrever a complexa atitude em relação ao eu ou ego da pessoa orientada para o crescimento e a individuação. É justamente essa pessoa em quem o vigor do ego está no auge, aquela que mais facilmente esquece ou transcende o ego, a que pode ser mais centrada no problema, mais desprendida do ego, mais espontânea em suas atividades, mais autônoma, para usar o termo de Engel. Em tais pessoas, a absorção em perceber, em fazer, em fruir e em criar pode ser muito completa, muito integrada e muito pura. Essa capacidade para centrar-se no mundo, em vez de ser autoconsciente, egocêntrica, orientada para a satisfação, torna-se tanto mais difícil quanto mais déficits de necessidades a pessoa tem. Quanto mais motivada para o crescimento a pessoa for, mais centrada no problema poderá ser. E quanto mais deixar para trás a consciência de si própria, mais envolvida estará com o mundo objetivo. 10. Psicoterapia interpessoal e psicologia intrapessoal. Uma característica principal das pessoas que recorrem à psicoterapia é uma antiga e ou presente deficiência de satisfação de uma necessidade básica. A neurose pode ser considerada uma doença de deficiência. Sendo assim, uma necessidade básica de cura fornece o que estava faltando ou possibilita que o doente o faça por si mesmo. Como esses suprimentos provêm de outras pessoas, a terapia comum deve ser interpessoal. Mas esse fato foi erroneamente generalizado de forma excessiva. É certo que as pessoas cujas necessidades por deficiência foram satisfeitas e são primordialmente motivadas para o crescimento, de maneira nenhuma estão isentas de conflito, infelicidade, confusão e angústia. Em tais momentos, elas também são passíveis de procurar ajuda e poderão muito bem recorrer à terapia interpessoal. Contudo, não será prudente esquecer que, frequentemente, os problemas e conflitos da pessoa motivada para o crescimento são resolvidos por ela própria, recolhendo-se à meditação, isto é, analisando-se e prescrutando o seu íntimo, em vez de procurar a ajuda de outrem. Mesmo em princípio, muitas das tarefas da individuação são largamente intrapessoais, como a elaboração de planos, a descoberta do eu, a seleção de potencialidades a desenvolver, a construção de uma perspectiva geral da vida. Na teoria do aperfeiçoamento da personalidade, um lugar deve ser reservado para o autoaperfeiçoamento e a autoanálise, para a contemplação e a meditação sobre o eu. Nas fases subsequentes do crescimento,
A pessoa está essencialmente só e pode confiar unicamente em si mesma. A esse aperfeiçoamento de uma pessoa que já está bem, chamou Oswald Schwartz, psicologia. Psicogogia. Se a psicoterapia faz das pessoas doentes não doentes e remove os sintomas, então a psicogogia começa onde a terapia parou e faz das não doentes pessoas sadias. Fiquei interessado ao notar, em Rogers, que a terapia bem-sucedida elevava o score médio dos pacientes na escola de maturidade de Willoughby do 25º para o 50º percentil. Quem o elevará depois para o 75º percentil ou para o 100º? E não será possível que necessitemos de novos princípios, de novas técnicas para fazer isso? Bom, gente, eu vou parar novamente no item 11 aqui, deixa eu anotar. Para voltarmos a ler segunda-feira que vem. Já completamos aqui 1h05 de leitura. E então é isso. Semana que vem tem mais. Vamos dar continuidade nessa leitura da introdução à psicologia do ser, do Maslow. E em busca da definição das necessidades. Maslow, ele ainda, talvez pela influência da escola psicanalítica, ele, e até uma certa, pelo que ele demonstra no texto dele, uma certa antagonismo à Gestalt ou à terapia do behaviorista, né, que é objetiva. Ele acaba falando que não é possível definir necessidade, né? Ele também vai fazer isso à luz da psicopatologia, né? Então, ele vai ter a visão clínica, mas ele acaba não deixando muito preciso essa questão. Mas tem bastante conteúdo interessante aqui na leitura, estou gostando, achando legal, dá para a gente aproveitar bastante, né? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima leitura na segunda-feira que vem, apesar de que quarta-feira eu estou lá com a Ayn Rand, A Virtude do Egoísmo, se você quiser aproveitar e também pular lá para lá. E eu dei uma pausa de propósito da leitura do Aristóteles, tá? Vamos pular um pouco para Ayn Rand, porque está bem interessante. Aristóteles vai ficar em off por enquanto, se você está acompanhando, você vai poder ver. E se quiser ir lá para lá, na quarta-feira estarei novamente aí, tá? Então um abraço a todos e até a próxima leitura. Tchau!